como lidar com a objeção quando vendemos pelo telefone. No caso do João, eu conversei com ele pelo Instagram, ele quer saber o seguinte, eu já apresentei a minha proposta, né? Mandei para o cliente, eu estou ligando para ele ali, fazendo um follow-up e eu tenho recebido objeção. Como é que eu posso contornar melhor essas objeções vindas pelo telefone, cara? Vamos lá. Primeiro ponto, o João Paulo ele precisa avaliar se essas objeções que estão aparecendo, né, são as mesmas, né? Muito provavelmente são as mesmas, né? Dependendo do que você vende aí, você deve perceber que você recebe objeções muito parecidas sempre, né? E a forma mais fácil de lidar com essas objeções, a maioria delas, Leandrão, é você investigar elas um pouquinho melhor na etapa de levantamento de necessidade, né? Então, vamos supor que prazo de entrega, né, é uma coisa que é uma objeção. Né? As pessoas se apresentam a proposta, tudo, e as pessoas, mas putz, eu precisava disso antes, eu precisava disso assim, assim, assado, não consigo esperar tanto. Se lá no levantamento de necessidade você já pergunta sobre o prazo de entrega, você já sabe o prazo de entrega que a pessoa precisa, você consegue inclusive fazer com que a pessoa acelere com você mais rápido para o fechamento, para que dê tempo dela receber dentro da necessidade dela. E daí lá na frente essa objeção não vai aparecer, porque você antecipou, né? Ou você perguntou, né? E daí você já vai ter que lidar com isso antes de fazer o fechamento, né? Mas o ponto é, grande parte das objeções que aparecem são sempre as mesmas. Então, se você consegue antecipar isso, né, antes do fechamento ali, a gente consegue lidar com isso de uma forma um pouco menos tensa, né? Porque depois que o preço é colocado na mesa, depois que a gente já está indo para assinatura de contrato, tudo parece um super empecilho, né? E aí quando a gente traz isso antes, né, a gente está simplesmente conversando, ajustando as coisas ali que a gente tem que colocar no contrato e tudo mais, né? E é possível que pelo telefone, né, o João Paulo tem um pouco mais de dificuldade. A gente, né, vende por call um monte, né? A gente faz bastante videochamada com os nossos clientes. E a gente consegue perceber no olhar do cliente que ele está com uma objeção plantada atrás da orelha, né, Leandrão? Exato. E muitas vezes a falta desse canal visual, né, no telefone dificulta de você antecipar uma objeção, né? Porque se eu estou durante a minha apresentação, né, numa determinada fase da apresentação ali, onde eu estou falando sobre as garantias, ou quando eu estou falando sobre o prazo de entrega, qualquer coisa do gênero, se eu vejo a expressão do meu cliente mudando, eu sei que existe alguma coisa ali que eu preciso investigar, que ele tem alguma objeção ali. Se ele não falar agora, ele vai falar lá na frente. É melhor que eu trate isso agora, né? Sempre, quanto antes a gente isolar e matar as objeções, melhor, né? Só que como o João Paulo não está conseguindo enxergar o cliente, né, é muito importante que ele fique com os ouvidos super atentos, né, para a tonalidade do cliente, né? Porque se ele está explicando o negócio ali, da proposta, da forma como é a entrega e tudo mais, e você vê que o cliente ele já vem com uma voz um pouco mais desconfortável, né? Tipo assim, entendi, mas né? Ele vem com aquela voz um pouquinho mais nebulosa, uma voz um pouquinho mais indecisa e tal. Ou ele para de falar, né? Ou fica quieto demais, né? Porque quando o cara ele tá concordando com você, ele fica, né? Ele vai dando um pouquinho mais de corda para você, né? Ele fala, pô, legal, pô, entendi, né? Ele vai dando corda, ele vai concordando, né? Você consegue perceber que ele tá indo junto com você. Se o cara ficou quieto por tempo demais, tem alguma coisa incomodando ele. Isso. Né? E se a voz dele, né, as entrelinhas ali do que ele tá falando, tá com muito... veja bem, é que eu precisava ver, né? Me liga semana que vem. Por que você precisa que eu te ligue semana que vem? O que você precisa pensar nesse intervalo de tempo? Será que eu consigo te ajudar? Tá com alguma dúvida? Né? Tenta tirar do cara a objeção, porque senão você vai fazer o follow-up lá na frente,
né? Ele não vai ficar essa uma semana pensando e tentando resolver o seu problema. Ele vai continuar com isso, criando raiz dentro da própria cabeça, e quando você ligar para fazer o follow-up, essa objeção já tomou força, né? Essa objeção já almoçou e já jantou, está muito mais forte, né? Então é importante você, antes de desligar, né, você verificar se tem alguma coisa ali que você ainda precisa lidar na ligação anterior, João Paulo. Uhum. E, de novo, o Dani já falou, quanto mais você conhece o teu cliente, quanto mais você conhece o teu processo de vendas, mais você sabe aonde vai surgir e quais são as objeções que vão surgir. Então, para você ter esse controle emocional em cima da objeção, para você não encarar que a objeção ela é uma afronta, que ela, como assim o Daniel tá falando isso para mim? Não, você precisa treinar. E aí precisa fazer uma coisa que a gente já conversou aqui no nosso podcast, né? A gente tem que fazer roleplay, a gente tem que fazer simulações de vendas, simulações de objeções, para a gente poder entender como a gente pode contornar essas objeções. E aí tanto faz se você está usando o telefone, se você está presencialmente, se você está numa reunião online, essa técnica, né, de roleplay, de simulação, de teatro da venda, ela pode ser aplicada a qualquer canal de vendas, ok? Mas se você vai fazer o roleplay de telefone, né, Leandrão? É legal sim. que você faça com uma pessoa que você não está vendo, né? Sim. Porque, né? É isso aí. Porque você acaba estimulando o seu canal auditivo, né? Que nem o Dani comentou. Exatamente. Exatamente. É muito importante aqui, na hora de você contornar objeções, você ter as técnicas de contorno, né? E nosso treinamento, o maior módulo do nosso treinamento é o módulo de objeções, porque é o principal calcanhar. Todo vendedor que a gente sabe, que estuda, que se desenvolve na objeção, ele começa a vender mais. Então faz muito sentido a gente ter esse módulo, ele ser o maior da nossa formação, do nosso treinamento. Mas o mais importante, cara, a objeção ela tem que ser encarada como um passo quase que necessário para o fechamento. Porque, vamos lá, se você olha a venda como um processo, quando você termina de fazer a apresentação de valor, você vai partir para o fechamento, né? E quando você parte para o fechamento, se o cliente ele não te apresenta nenhuma objeção, você fecha o negócio. Você confirma a entrega, o faturamento, o prazo de pagamento, enfim, você dá sequência para o fechamento. Quando ele coloca um empecilho, que é a objeção, aí sim você tem que estar preparado para contornar essa objeção. E aí você tem técnicas que são técnicas que você pode aplicar em qualquer segmento e que podem te ajudar a converter mais. Eu vou citar uma delas que, na minha visão, ela é a principal, tá? Que é o fato de você confirmar se aquilo que está impedindo o cliente comprar é, de fato, a única coisa que você precisa resolver para ele fechar negócio com você. Ele tem que entender, quando ele está conversando com você pelo telefone, que não importa se você está resolvendo um problema de preço, de prazo de entrega, de prazo de pagamento. O que importa é o seguinte, Daniel, se eu resolver isso aqui, nós fechamos negócio? Isola a objeção, né, Leandrão? Exatamente, essa é a técnica. Isola a objeção, coloca a objeção em cima da mesa, como a gente fala, faz o cliente olhar e faz ele assumir um compromisso com você. Se eu fizer isso, Daniel, a gente fecha? Se ele demorar para te responder, né, se ele titubear na resposta, talvez existam outras objeções que você vai precisar tratar, que você vai precisar entender um pouquinho melhor. De repente, aquele cliente que você está falando, ele não está no momento de compra, no ponto de compra, ou ele deu um sinal de compra para você, um sinal falso, ali uma coisa que, ao invés de ser um sinal, estava mais para uma dúvida, né? Estava querendo confirmar, e aí você foi para fechamento. Tranquilo, respira fundo, olha a importância do comportamento, olha a importância de você estar preparado, volta 2, 3 passos, né? Volta 2, 3 casas e continua jogando com o cliente, continua vendendo para o cliente, respeitando o teu processo, né, Dani? É isso aí, é importante. E, cara, ouvido treinado, né, Leandrão? Para vender pelo telefone, escutativa, cara. Escutativa. Né? Você perde a comunicação, né? De novo. A gente já falou isso em outros episódios, né?
Comunicação, o vocabulário ali, palavras e tonalidade 20 e poucos por cento, no máximo 30% da comunicação. Você está perdendo postura corporal, linguagem corporal, expressões, né? Você está perdendo muita coisa. Se você não tiver com o ouvido treinado, se você não estiver prestando de fato atenção, né? Porque tem gente que tá vendendo pelo telefone e tá conversando com o amigo do lado, né, Leandro? Tá Ou no assistindo WhatsApp, outra coisa né? tá assistindo outra coisa na televisão, tá tela aberta de outras coisas no computador. Aí, meu, você vai perder todos os sinais, você não vai interpretar direito as tonalidades. Você tem que, você tá vendendo pelo telefone, fecha o olho e vende pelo telefone. Abre o olho só para inserir coisa no CRM, né? Senão você vai perder muita coisa, muita coisa. E aí você vai acreditar que não está vendendo por conta da objeção. E o que o Dani trouxe é realidade. Quantas vezes você está conversando com alguém que te pergunta algo que você falou 3 minutos atrás? A pessoa ela estava claramente prestando atenção em algo diferente do que na nossa conversa. Então a objeção, né, para a gente poder validar, a gente tem que ter o lado comportamental de saber lidar com ela. A gente tem que ter uma técnica ou 2, 3 técnicas de contorno e objeção ao nosso papel. E a gente tem que ter muita segurança de onde nós estamos dentro do processo comercial. Se eu vou fazer uma venda e eu tentei o fechamento e aí o cliente me traz uma objeção, será que eu já vou entrar na etapa de negociação? Será que ele vai falar de preço? Se ele falar de preço, qual vai ser a técnica de negociação que eu vou utilizar? Qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para negociar preço? Porque às vezes eu falo para o Daniel, se eu resolver o item preço, a gente fecha o negócio? E o Daniel, ele sem titubear, ele fala, sim, só falta isso para a gente fechar. Acabou o fechamento, acabou a objeção, começa a negociação. Porque ele tomou a decisão de fechar negócio com você. Agora tem que negociar, porque nem sempre ou quase nunca você vai conseguir fazer o preço que ele quer de cara, né, Dani? Até porque se o Daniel fizesse o preço de cara que eu pedi, o que eu ia falar? O que eu ia pensar, né, Dani? Putz, podia ter pedido mais para baixo, quem sabe ele ia me atender. Aí começa a negociação. Mas o mais importante é você fechar essa etapa da venda na cabeça do teu cliente, cara. Ele tem que enxergar que você venceu a etapa de objeção e você começou a negociar, nesse exemplo que a gente está te dando. Por isso que você tem que ter calma, tranquilidade. Se você conhece o teu processo, se você tem um comportamento ajustado e você usou a técnica, o conjunto de técnicas corretas, você não tem por que ficar acelerado, afoito ou afoita, ansioso, ansiosa. Você tranquilo, põe a bola no chão e você continua jogando. É mais uma venda que você vai fazer, entendeu? E isso, né, Dani? Para a gente encerrar aqui a pergunta do João Paulo, isso é alcançar alta performance em vendas, né, cara? E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!